Sabe, quando a gente ouve a palavra filosofia, geralmente vem à mente uma coisa meio distante, super abstrata, não é? Mas e se eu te disser que ela é, na verdade, a ferramenta mais prática que a gente tem para navegar no mundo de hoje? Pois é, o material que a gente vai analisar hoje faz exatamente esse convite. Vamos descobrir como. Vamos começar com uma sensação que, olha, todo mundo conhece bem. A palavra política. Fala a verdade, só de ouvir já causa um certo desconforto, né? A gente pensa logo em corrupção, em discussões, em algo que acontece bem longe da gente. Só que, ao mesmo tempo, a gente usa essa mesmíssima palavra para falar do escritório, da família. O que é que explica essa contradição? Então, olha só essa divisão. De um lado tem a política oficial, que parece um jogo para profissionais, quase sempre com uma carga negativa, né? Meio maquiavélica. Do outro lado tem a nossa política do dia a dia, as negociações para conseguir alguma coisa no trabalho, na faculdade, até dentro de casa. É justamente nesse espaço, entre uma coisa e outra, que a filosofia entra em campo. Para a gente entender como lidar com essas contradições, a gente precisa de uma ferramenta nova. E essa ferramenta, a filosofia, nasceu de uma virada de chave, uma mudança radical na forma de enxergar o mundo, que rompeu com o que existia antes, o mito. Antes da filosofia, o mundo era explicado pelo mitos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a verdade de uma história não vinha de provas, mas da confiança. Acreditava-se porque se confiava na autoridade de quem contava a história, fosse um poeta, um sacerdote. A validação vinha da fonte, não da lógica por trás. A história da Caixa de Pandora é um exemplo perfeito disso. Ela não tenta provar por que o sofrimento existe usando dados ou argumentos lógicos. Não, ela narra a origem dos males do mundo. É uma história sobre deuses, curiosidade e consequências. É uma explicação que funciona porque a gente confia na narrativa e não porque a gente testou a sua razão. E é aqui que a filosofia chega e vira a mesa. A atitude muda completamente. A pergunta deixa de ser quem foi que contou essa história e passa a ser, peraí, qual é a razão por trás disso? O foco sai da autoridade de quem fala e vai para a busca de uma explicação racional, uma causa, uma lógica. Então, a diferença básica é essa. O mito conta uma história de origem, que geralmente é divina e específica daquele povo. Já o logos, a razão filosófica, não quer saber de uma historinha. Ele quer encontrar regras universais, princípios que funcionem para todo mundo, em qualquer lugar. Pensa nas leis da matemática ou da física. A filosofia não quer saber quem fez, mas sim como a coisa funciona. Ok, agora que a gente tem essa ferramenta da razão, vamos aplicar ela a algo bem mais perto da gente. O jeito como a nossa própria cabeça constrói o que a gente chama de realidade. Essa ideia aqui pode parecer meio estranha de primeira. A linguagem, que é a nossa principal ferramenta para pensar, não é só um espelho que reflete o mundo. Pelo contrário, ela participa ativamente, ela constrói e molda o jeito como a gente percebe tudo à nossa volta. Vamos pensar numa palavra bem simples, como essa. Agora, em outro idioma. E por fim, em português. Cheese, em inglês, pode fazer a gente pensar num hambúrguer. Fromage, em francês, já traz toda uma imagem de pão, vinho, uma cultura inteira. E para nós, a palavra queijo, pode nos levar direto para uma goiabada, não é? A palavra não é só um rótulo para a mesma coisa. Ela carrega um universo cultural que define a nossa experiência. Ou seja, a linguagem não só descreve, ela cria realidades. E essa natureza meio ambígua da linguagem já era notada lá atrás por Platão. Ele usou a palavra grega pharmakon para descrever isso. A linguagem pode ser um remédio que cura a gente da ignorância, mas ela também pode ser um veneno quando engana com discursos falsos. Ou até um cosmético que só serve para maquiar a verdade. E essa complexidade toda fica bem clara nesses quebra-cabeças da lógica. Um exemplo clássico é esse paradoxo do catálogo. Imagina um catálogo que lista todos os outros catálogos que não listam a si mesmos. A pergunta é, ele deveria se listar? Tentar responder a isso dá um nó na cabeça e mostra que a relação entre linguagem e verdade não é tão simples assim. Bem, se a linguagem já molda a nossa realidade individual, imagina o impacto dela na forma como a gente vive em comunidade. E isso nos leva direto para o coração da ética. Como é que as nossas ações afetam os outros e como a gente pode construir um lugar justo para todo mundo? Vamos pensar nesse dilema aqui. Ele tira a gente da teoria e joga numa situação real super complexa. Não tem resposta fácil, né? Denunciar a criança, ignorar o prejuízo do vendedor, que também precisa daquele dinheiro. A filosofia não vai dar a resposta pronta, mas ela nos dá as ferramentas para a gente pensar sobre o problema.
E aqui a filosofia nos dá uma ferramenta importantíssima: saber diferenciar os conceitos. A criança tem uma necessidade imediata: comida. O vendedor tem um interesse: proteger o seu negócio. São duas forças particulares que estão em conflito. Mas a ética nos convida a olhar para um nível acima, para os direitos, que são universais. O direito à vida, à dignidade. A justiça começa quando a gente tenta equilibrar esses interesses particulares, olhando para princípios que deveriam valer para todo mundo. E isso nos traz de volta para a política. Lembra daquela visão negativa do começo? Pois bem, o ideal original grego era o oposto disso. A polis não era sobre um jogo de poder, mas sobre cidadãos, livres e iguais, construindo juntos uma comunidade justa. Era a busca pelo bem comum, e não a defesa do interesse de cada um. Mas como é que essa tradição de pensamento crítico sobrevive no mundo de hoje? Um mundo de telas, notificações, excesso de informação. É aqui que a filosofia se torna talvez uma forma de resistência. A nossa capacidade de pensar com calma e profundidade está sob um ataque constante. A chamada indústria cultural, aquele feed infinito das redes sociais, o noticiário que não para nunca, o entretenimento rápido, tudo isso molda a nossa mente, fragmenta a nossa atenção e faz a gente desvalorizar a reflexão que a filosofia tanto precisa. Uma das armas mais poderosas para manter as coisas como estão é o que a gente chama de naturalização. É o processo de fazer algo que foi criado pela sociedade, como uma forma de desigualdade, parecer tão natural e inevitável quanto a lei da gravidade. A filosofia nos dá o antídoto, a capacidade de questionar o que parece óbvio e de lembrar que se algo foi construído por seres humanos, pode também ser desconstruído. E aqui está o poder libertador de pensar. Quando a gente percebe esse buraco entre os valores que a gente diz defender, como justiça, igualdade, e a realidade que a gente vive, esse é o primeiro passo para a mudança. É nesse espaço que a liberdade e a ação de verdade nascem. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Em um mundo que ganha dinheiro com a nossa distração, com a nossa superficialidade, talvez o simples ato de parar, questionar e pensar profundamente não seja só um exercício intelectual. Talvez seja, hoje, a forma mais radical de resistência que existe.